voltemos hoje ao livro de Apocalipse. Andamos longe dele esses dias, mas enfim, voltemos. Apocalipse, capítulo de número 11. Enfim, conseguimos voltar para a série do livro de Apocalipse. E vamos continuar, claro. Paramos no 10, não foi isso? A última pregação foi o capítulo 10 até o versículo 11 foi pregado. Hoje nós voltemos. Hoje nós voltamos e vamos iniciar a sessão das duas testemunhas. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 11. O tema da mensagem é o tema do texto: as duas testemunhas e a missão da igreja. Chegamos até as duas testemunhas. Próxima pregação, vamos continuar. Não vai ter como pregar, irmãos, todo hoje, por causa da Santa Ceia, tá? Aí eu vou pregar com vocês até o versículo 6. E no domingo que vem eu acabo, e no outro domingo entramos na última trombeta. Como é uma pregação, um livro que está sendo pregado expositivamente, então não tem problema nenhum nós fazermos assim. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 11. Versículo 1. Todos encontraram? Vamos ler. Foi-me dado um câniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Só até aí. Senhor, graças te damos. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender o texto, ilumine a igreja, exorte a igreja, edifique a igreja, santifique a igreja, que o seu Espírito da verdade nos guie em toda a verdade da sua palavra, abrindo os nossos olhos, iluminando os nossos corações, para que nós entenda a sua palavra, creia e seja por ela transformado cada vez mais a imagem de Jesus Cristo. Nós rendemos graças por tua palavra a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, só recapitulando um pouco aonde nós paramos. É bom lembrarmos que nós acabamos no capítulo 10. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu enfatizei muito. O anjo jurando por aquele que criou o céu e a terra
e o mar, e tudo quanto nele existe. Quem se lembra que foi que o anjo jurou? Que já não haverá demora para a 7ª trombeta tocar. Foi assim que acabou o capítulo 10 para nós. O anjo bradando, dizendo: eu juro pelo Deus que está sentado no trono, que essa última trombeta não vai demorar a tocar. O texto acaba também dizendo para nós, eu não sei se vocês se lembram, que ainda é necessário que preguemos o evangelho a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é o final, ponto do texto aqui. Esses são os finais, os capítulos finais do texto, do capítulo 10. O anjo bradando para nós, jurando que vai ser tocada a última trombeta. E no versículo, ou melhor, no último versículo do capítulo 10, a mensagem acabou, o anjo informando a João e a nós, que é a igreja, que ainda é necessário que a igreja pregue. Estou aqui olhando para o texto. Pregue para quem? Profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas. E reis. Então veja, observe. Foi assim que acabou o capítulo de número 10. Mas foi falado algo para nós que você não pode esquecer. Se lembra que teve um interlúdio entre a 5ª trombeta e a 6ª. E teve de novo um interlúdio entre a 6ª e a 7ª. E é exatamente nesse interlúdio que nós se encontramos. Lembre disso, irmãos. Só falta uma trombeta tocar. E essa trombeta que falta ser tocada, um anjo jurou no céu, dizendo: eu juro pelo próprio Deus que criou o céu, que essa última vai tocar. No último versículo do capítulo ele diz: mas antes que ela toque, continue pregando nesse tempo de interlúdio, que é o tempo da oportunidade. Continue pregando, anunciando para todo tipo de pessoa, toda classe. Sabe o que quer dizer quando diz? Profetiza a respeito de povos, nações, línguas e reis. Reis representa aqui autoridades. Então ele está dizendo: pregue para toda classe de pessoa que vocês puderem pregar. É isso que diz aqui no capítulo 10. O capítulo 11 nós temos a continuação do interlúdio. Ou, melhor, a segunda parte do interlúdio, nós podemos dizer assim: lembrem-se, irmãos, aonde vocês estiverem, é o tempo de pregar, é o tempo de anunciar o que o anjo jurou pelo próprio Deus que vai acontecer. Que a última trombeta não se demora a tocar, que o fim não se demora a chegar. Foi a ordem que foi dada a gente, que eu não sei, às vezes nós esquecemos, né? Mas o capítulo 10 acabou assim: o anjo jurando, Deus vai tocar a última trombeta. E no final ele dizendo: até lá, preguem. Preguem para todas as nações. Então, se nós estamos no tempo do interlúdio, se a igreja agora está vivendo esse período de interlúdio entre a 6ª trombeta que já tocou e a 7ª que vai tocar, então a missão da igreja é pregar sem demora. Aonde você estiver é tempo de pregar. É tempo de anunciar. Anunciar o quê? O que o anjo falou. Que não se demora até que o fim chegue. Você não vai estar pregando nada mais, nada menos daquilo que está escrito. Anuncie o que o anjo mandou. Vá e pregue e diga: a última trombeta está para tocar. Foi isso que ele disse para nós: até que a última trombeta seja tocada, vocês devem aproveitar o tempo do interlúdio entre a 6ª e a última trombeta. E aí, como é que você está, cristão? Esqueceu dessa mensagem porque passou muito tempo? Ou você está aproveitando? Ou esqueceu que está no interlúdio? Você não pode fazer isso. Eu acho que, não sei o que é, mas nós somos tão abençoados que estamos esquecendo até de pregar para o nosso próximo. Eu estou salvo mesmo?
Todo dia, o quinta domingo, o pastor diz lá, tem a palavra da promessa, depois tem a garantia do perdão. Em Cristo nós estamos salvos. Só que a igreja, irmãos, quando ela é igreja, ela não quer ficar com a salvação só para ela. Um crente de verdade, genuíno no Senhor, ele quer sempre fazer conhecido Cristo a outros corações. E ainda assim, a Bíblia manda que você faça isso. E aí, cristão, como é que está a sua missão diante do que Deus mandou fazer? O pastor só pregou, não me lembro nem qual foi o domingo. Mas o fato que eu só preguei, a própria palavra acabou o texto dizendo para João: João, é necessário que ainda profetizes. Hoje podia dizer assim: João, já que a última trombeta está para tocar, e é certo que vai tocar, se cale-se. Chega de oportunidade para esse povo. Deixe só que ela toque. Não fale mais nada. Foi isso que o anjo falou. Leia o capítulo 10, versículo 11. Vamos lá, toda a igreja. O que é que está escrito aí, irmãos? O quê? Então, me disseram, é necessário ainda, observe essa palavra, ainda é necessário que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda não é o tempo de parar de pregar, igreja. Continue, pregue, é tempo de pregar. Pregue que o anjo anunciou que a última trombeta vai tocar. Pregue. Como é que está a sua missão? Você está cumprindo essa missão? Será que nós estamos cumprindo esse dever? Eu tenho que recapitular isso, irmãos, porque talvez nós não estamos cumprindo essa missão. Esquecemos o que o anjo falou. Irmãos, se o anjo jurou pelo céu e o trono de Deus, seria muita necessidade da nossa parte deixar de anunciar aquilo que Deus disse, ainda pregue. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês que o tempo de pregar é hoje. Todo momento é tempo de pregar para alguém. Anuncie que você crê que está escrito, que falta apenas uma trombeta. Anuncie que esse tempo que o pecador está vivendo, mesmo que ele não saiba, é o tempo da oportunidade dele. Você está falando a verdade. Diga a ele, faça ele saber, meu irmão, é o tempo da sua oportunidade. Está escrito que Deus está lhe dando esse tempo. Esse tempo que você está vivendo agora é o tempo entre a sexta trombeta que já tocou e a última que está para tocar. Deixa eu dizer uma coisa: busque ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor está lhe dando oportunidade, está me enviando aqui para avisar você. Um anjo jurou no céu, meu irmão, que a última trombeta vai tocar. E se você esperar essa trombeta tocar, vai ser tarde demais para você. Anuncie, por favor, anuncie. Eu tinha que recapitular isso só para saber uma pergunta retórica: se você está cumprindo a sua missão cristã, que Deus mandou você fazer. Não se cale, pregue, evangelize, envie áudios, cumpra a sua missão. É a nossa missão. Você vai entender até melhor agora por que é a nossa missão isso aqui. Versículo 11, ou capítulo 11. Foi-me dado um câniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Veja, irmãos, esse capítulo 11 aqui, existe dois tipos de interpretação para o livro do Apocalipse. Há aqueles que interpretam literalmente, como algo realmente físico que está acontecendo. Eu acho que isso é uma forma equivocada de interpretar o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é um livro que apresenta para nós muitas figuras e símbolos. Então não devemos interpretá-lo literalmente, mas simbolicamente na sua maior parte. Esse texto 11 aqui, alguns interpretam literalmente. Esse capítulo 11 que você está lendo aqui, que foi medido o santuário de Deus, algumas pessoas interpretam esse texto literalmente como sendo o templo de Jerusalém. Porque se você perceber, está falando de santuário, altar e a parte exterior do santuário. Você só encontrava isso no templo, não tem outro lugar que você ia ver essa declaração aqui. Altar,
santuário e a parte exterior do santuário, isso aqui era coisa do templo. Então, por dessas imagens aqui, alguns dizem que esse capítulo 11 está se referindo ao templo de Salomão, que foi destruído no ano 70. Só que João, irmãos, antes de falar sobre as duas testemunhas, que é o tema da mensagem, ele relata a missão de medir o templo de Deus, porém não o pátio exterior, como você viu aí, ou o pátio externo. Ele menciona a localidade como sendo a cidade santa. Se você olhar aí, vamos lá, leia comigo. Versículo 2 para baixo. Mas deixa de parte o átrio, olha lá, exterior do santuário, e não começas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Veja, como eu disse, ele mencionou a localidade como sendo a cidade santa e a duração como sendo 42 meses, ou o mesmo de 1260 dias. 42 meses na Bíblia é o mesmo de 1260 dias. O primeiro ponto de vista é uma interpretação literal desse texto, como eu disse. Templo de Jerusalém e a sua destruição no ano 70. Alguns acham que essa passagem inicial está falando desse templo, mas devemos descartar essa interpretação, irmão. Até porque o templo de Jerusalém não aparece no capítulo. Em vez disso, lemos palavra cidade santa. Uma versão panorâmica desta expressão no Apocalipse comunica não um significado literal, mas simbólico. Notamos que no Apocalipse a expressão cidade santa é usada figuradamente para identificar a nova Jerusalém, e não a Jerusalém antiga, que estava lá o templo. Vou repetir, essa imagem que você está vendo aqui, do pátio exterior, do lugar santo, do santuário, da cidade santa, não aponta para o templo de Jerusalém. Quando Apocalipse fala de cidade santa, pode ver, Apocalipse, Hebreus, Paulo, vai sempre falar da habitação dos crentes, da nova Jerusalém. Então esse templo aqui não é o templo de Jerusalém, até porque quando João escreveu, ele não existia mais. João escreveu esse livro aqui mais ou menos entre o ano 80 e 90, na ilha de Patmos. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Ou seja, tinha se passado mais ou menos de 10 a 20 anos até que João viesse escrever esse livro. E a ideia de templo aqui representa a presença de Deus na terra, especialmente por meio do seu povo, por meio da igreja. Agora perceba, tem algumas medições aqui, vamos lá, pega de novo no versículo 1. Foi-me dado um câniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que naquele adoram. Perceba que foi dada uma ordem para que houvesse uma medição nesse lugar. Medição nesse templo que não é o templo de Jerusalém. Veja, as medições aqui, irmãos, significa separar a área que é santa daqui é profana. Vou repetir. As medições aqui significa separar a área que é santa daqui é profana. É isso que significa essas medições que você está vendo aí. Deus separando a área santa daquilo que é profana. É tanto que daqui a pouco você vai ver Deus dizendo para deixar uma parte de lado. É isso que significa essas medições aqui. Deus separando o justo do injusto, o santo do profano. Mas tem mais. O medir aqui significa também o conhecimento e o cuidado de Deus para com o seu povo. Vou repetir para você entender. Essas medições que você está vendo é Deus separando o santo do profano. Como também o medir representa o conhecimento que Deus tem e o cuidado que Deus tem com o seu povo. O altar que eles cultuam, vamos ler o que vocês estão vendo aqui, olha lá. O santuário de Deus e o seu altar, e os que naquele adoram.
Não está escrito aí? Observe que tem uma ideia de culto. O altar ali, irmãos, aponta para os verdadeiros adoradores de Deus que estão selados e protegidos na terra. Esse altar que você está vendo aqui, que está fazendo separação entre o profano e o santo, e tem alguém adorando no altar. Mas perceba e observe que ao mesmo tempo que tem alguém adorando no altar, Deus manda fazer uma separação e dizer: mas deixa à parte o átrio. Observe isso. A primeira ideia diz para nós que o anjo está medindo, que significa separar o santo do profano, que significa o cuidado que Deus tem com a sua igreja, o conhecimento que Deus tem do seu povo. Mas isso aqui também fala de culto. Tinha um povo aqui adorando no altar, e esses são os verdadeiros adoradores de Deus, que estão selados e protegidos na terra. Agora, irmãos, aquilo que Deus separou como santo e protegê-lo de intromissão e profanação, o destruidor não pode entrar. Observe, Deus está conservando o seu povo no lugar que só Ele pode entrar, que é santo. Deus caracterizou esse povo como santo, em cujas fronteiras seu povo está seguro. É isso que essa imagem que você está vendo aí, de medição, representa. Depois que Jesus, irmãos, se ofereceu como sacrifício perfeito e removeu os pecados do seu povo, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 12, o templo de Deus, pois agora é um símbolo da verdadeira igreja do Deus vivo. Vou repetir. Depois do sacrifício de Cristo na cruz, depois que Ele removeu os nossos pecados, a ideia de templo agora não é mais para templo de Jerusalém, como alguns dizem e ensinam. Não é mais para um templo que vai ser reedificado, como tem uma linha de pensamento que acredita que antes da volta de Jesus vai se levantar novamente o templo de Jerusalém, o anticristo vai sentar no templo, no trono de Deus, e vai reinar na terra. Isso não existe. A Bíblia falava que o templo ia ser destruído, não que ia ser reedificado. Não tem nenhuma profecia na Bíblia dizendo que o templo de Jerusalém, que foi destruído em 70, vai ser reedificado. Então, pós o sacrifício de Cristo, o templo perdeu sentido, porque o templo só servia para receber sacrifícios antes de Cristo. O templo era para receber o culto por intermédio de animais. Essa era a forma do culto. Uma vez que Cristo morre, o culto agora é em espírito, foi dito que hoje aqui, e em verdade. Não precisa entrar mais no templo para oferecer sacrifício. Não faz mais sentido o templo de Jerusalém. E o lugar santo? O lugar santo agora é a presença de Deus. Por meio de Cristo nós chegamos nele. Então veja, uma vez que Cristo morre por nós, segundo o sacrifício perfeito, o templo agora é a verdadeira igreja do Deus vivo. O templo somos nós. Está escrito, nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus, que agora adora o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Na igreja de Deus encontra-se o povo louvando, e Deus aceita o seu louvor e adoração. Deus ouve as suas petições e confissões e reconhece suas expressões de gratidão. É isso que representa aqui. Você está vendo a ideia do templo, do santuário e da adoração. É isso que significa. Como os santos do céu também estão sempre na presença de Deus, sim, os santos na terra possuem as promessas de Deus. Porque onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, que diz a Bíblia, eu estarei no meio deles também. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que enquanto estivermos no altar de Deus, escute isso, essa é a primeira parte aqui. Enquanto estivermos no altar de Deus, na presença de Deus, no santuário de Deus, que é a sua igreja, a graça protetora de Deus estará sempre conosco. Aqui é o santuário de Deus. Divina estará sempre conosco, sempre com a sua igreja. E é aqui no santuário dele, observe, preste atenção para você entender. Perceba que Deus fez uma separação aqui nesse versículo 11, capítulo 11 melhor.
do versículo 1. Deus chama um povo, diz que eles estão adorando, pede para medir, e a medição aqui eu já expliquei, é Deus separando o santo do profano. É Deus mostrando que Ele conhece a igreja e guarda a igreja. Então, o que é que Ele faz quando nós estamos no seu santuário? No santuário que Ele nos chamou a estar, Ele nos guarda daquilo que é profano. Assim como você está vendo aqui, Deus faz na sua igreja. Por que Ele nos guarda e o que é profano? Porque Ele nos tornou em Cristo santos. Que Ele nos separa também daquilo que é imundo. Por quê? Porque o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Que Ele nos purifica daquilo que é sujo. Por quê? Porque no poder do seu Espírito, Ele nos santificou. Essa é a obra de Cristo. E por isso, perceba que o versículo 2, olhe comigo agora. O versículo 2 faz uma separação, diz: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 vezes calcarão aos pés a cidade santa. Irmãos, sabe o que isso aqui está deixando claro para nós? Isso aqui deixa claro que Deus está fazendo uma divisão entre os que o adoram em espírito e em verdade e aquelas pessoas que lhe prestam um serviço de lábios. Vou repetir, o texto que você está vendo aí é simples. Olhe que na primeira parte tinha alguém adorando diante do trono. Na segunda ele diz: esses deixe de fora. Isso quer mostrar para nós Deus dividindo e separando aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade, e daquelas pessoas que lhe prestam serviço de lábios, cujos corações, porém, estão longe dele, como diz Isaías 29, versículo 13. O primeiro grupo de pessoas adora em santidade e recebem sua bênção, a bênção do Senhor. O segundo deve ser expulso por causa da sua hipocrisia. Por isso Deus está mandando separar, expulsar a segunda parte. O primeiro grupo adora em santidade. Você viu a importância do início do culto e as minhas palavras aqui? Da igreja ser santa. É o Deus que nos chama a ser santo. O culto deve ser santo. Nós devemos ser santo. Essa é a marca de Deus em nós, a nossa santidade. E observe o que diz o texto para nós. Deus fazendo separação. O primeiro grupo, as pessoas adoram em santidade e recebem de Deus a sua bênção. O segundo grupo deve ser expulso da sua presença por causa da hipocrisia. Veja como isso é real aqui. O primeiro grupo está na presença de Deus e está vivo. O segundo está fora da esfera de Deus e está morto. Aqui está o contraste entre o santo e o profano, irmãos. Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre o ímpio e entre o justo. Irmãos, quando João descreve através de todo o Apocalipse, os santos são aqueles que têm o selo de Deus em suas frontes. São medidos, isto é, protegidos. Os profanos são as pessoas que se recusam a se arrependerem. Agora vamos entrar, irmãos. Explicando uma vez o capítulo 11, os seus versículos 1 e 2. Vamos entrar agora no mistério dessa passagem. Quem são as duas testemunhas? Vamos lá. Vamos descobrir quem são essas duas testemunhas agora. Vamos lá. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Vestidas de que as testemunhas estão, irmãos? Pano de saco. São estas as duas oliveiras. Espera aí só. Veja bem, irmãos. Alguns, ou talvez a maioria, não sei, pensa que essas duas testemunhas que vocês estão vendo aqui são Elias e Moisés. A grande maioria, alguns falam de Elias e Enoque.
E aí entra tantos outros, Jeremias e muitos outros, mas a maior parte mesmo crê, e eu sei porque que eles creem assim, ser essas duas testemunhas que você está vendo aí, Elias e Moisés. Essas duas testemunhas que no tempo do fim vai aparecer novamente. Ou seja, as pessoas que creem que essas duas testemunhas são Elias e Moisés, elas creem que no tempo do fim, Elias e Moisés vai aparecer novamente e vai testemunhar de Deus às nações. Agora, irmãos, eles pensam isso pela seguinte causa, pelo que está escrito no versículo 6. Leia aí rapidinho comigo. Elas quem? As testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-la em sangue. Só até aí, rapidinho. Só até aí. Quem foi que transformou as águas em sangue no Egito? Alguém pode dizer aqui? Quem orou para que não houvesse chuva e não choveu? Elias. Nós temos que admitir que realmente é de se compreender porque que alguns interpretam e acreditam que essas duas testemunhas são Elias e Moisés. Porque eles vão fazer exatamente o que Elias e Moisés fez no ministério terreno quando estávamos vivos aqui na terra. Como eu disse, perceba, foi Elias que orou e caiu fogo do céu, e foi Moisés que, pelo poder de Deus, mais Arão, transformou as águas do rio Nilo do Egito em sangue. Agora a pergunta é, será que são realmente Elias e Moisés que voltará, irmãos, há alguns tempos? Porque os últimos dias nós já estamos vivendo. Será que veremos esses sinais daqui a alguns tempos, alguns anos, sei lá, 2 ou 3 anos, Elias e Moisés vindo novamente e fazendo sinais na terra, daqui a alguns poucos tempos, ou não? Essas duas testemunhas apontam para um sentido completamente diferente. Irmãos, essas duas testemunhas, elas têm um tempo determinado para profetizar. Veja isso comigo. Versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Então, observe, essas duas testemunhas, elas têm um tempo determinado para pregar. E veja aí comigo que 1260 dias é o mesmo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tanto 1260 dias como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são números simbólicos. Por isso que não se pode interpretar o livro de Apocalipse literal. Porque se isso aqui é literal, tem alguma coisa errada. Então isso aqui é um número simbólico, que quer dizer um todo, um tempo que Deus determinou para que essa missão, por intermédio dessas duas testemunhas, seja cumprida. Isso aqui aponta, como eu disse, para um tempo determinado. Agora, irmãos, nós temos uma pista boa de quem pode ser essas duas testemunhas. E ela está no contexto do capítulo 11. Por isso sempre digo à igreja que um texto precisa do contexto. Que para entendermos um texto, precisamos entender o contexto. Tem uma fala aqui no contexto que nos dá uma pista boa de quem é realmente essas duas testemunhas, que recebeu poder e ordem para profetizar durante o tempo do interlúdio. Vamos para a nossa pista, Apocalipse 10. Vamos lá. É uma pista boa essa aqui. Quem está escrevendo isso aqui, irmão? Vocês estão lembrados que é João, não é? João representa quem aqui? A igreja. Tá? João aqui não representa Elias e Moisés. João aqui representa a igreja. Olha o que foi dito para João. Isso aqui é uma pista boa, mas nós vamos ter uma clara como água. Versículo 11. O que é que dito para João aí? Para João, não para Elias e Moisés. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Não foi? Agora,
testemunhas, 2 pessoas apenas, tem como conseguir profetizar para muitos povos, nações, línguas e reis? Com certeza não. É muito pouco 2 pessoas para rodear ou pregar no mundo inteiro. Mas para que fique mais claro para nós, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu acho que aqui Atos vai entregar para nós agora quem é as testemunhas. Se em Apocalipse ainda ficou uma dúvida, em Atos não fica mais. Quer ver? Atos capítulo 1, versículo 6 até o 8. Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, capítulo 1, versículo de número 6. Vamos ler? Então os que estavam reunidos lhes perguntaram a Jesus, tá? Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Agora 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Aleluias. Louvado seja Deus. E sereis minhas testemunhas. Agora continue. Na onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essas 2 testemunhas, irmãos, somos nós. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Somos nós essas 2 testemunhas. Você que creu em Cristo, que é cristão no amado, você faz parte dessas 2 testemunhas. Agora acho que você vai entender de uma vez por todas, né? Que você tem que pregar. Deus conta com você para profetizar o santo evangelho dele. Pode falar para Apocalipse, vamos ver se é isso. Uma vez que você hoje entende que você é essa testemunha, olha lá. Se você é essa testemunha, olha a ordem que é dada para você. Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Você, nós, somos essas testemunhas. Ele mandou ficar calado ou profetizar? Você é a testemunha, irmãos, que é para pregar no interlúdio. Se o capítulo de número 10 até o seu último versículo nos incentivou no seu último versículo a pregar, a aproveitar o tempo do interlúdio, o 11 deu continuidade só. O 11 apresenta 2 testemunhas como sendo a igreja. Perceba a autoridade que tem as 2 testemunhas. Perceba agora a autoridade que a igreja do Deus vivo tem, que Deus deu a esse povo. Essa autoridade veio do próprio Deus vivo. Veja, leia de novo aí. Olha a autoridade que a igreja tem. Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. É a igreja aqui, irmãos. Perceba isso. O poder que Deus nos conferiu a cada um de nós, para que nós profetize, para que nós sejamos as testemunhas do Senhor na terra. Perceba, a ordem do capítulo 10 é que nós pregue e que nós profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Será impossível, como eu disse, isso aqui apontar mais para Elias. Por mais que
no começo, aponte diretamente por causa da figura, do símbolo, da palavra que se encontra lá, que aponta para algo que eles fizeram no passado. Mas isso seria diminuir demais a missão. A missão é extensa, observe. A missão é confins da terra. Duas pessoas não têm como chegar até os confins da terra. Como também o texto de Atos deixa claro como água, que é para nós esse texto. Esse texto aponta para a igreja. Nós somos as testemunhas do Senhor na terra. E que a nós foi dada uma missão de profetizar, enquanto a última trombeta não tocar. Agora percebe, irmãos, que as duas testemunhas estão de pano de saco. Vamos ler? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Isso aqui é representativo para nós. Esse pano de saco aqui não está aqui soltar. Não. Pano de saco no Antigo Testamento, irmãos, as pessoas vestiam quando algo de ruim estava para acontecer. Vou repetir. Essa figura que você está vendo ser dita aqui, que as duas testemunhas, que é a igreja, está vestida de pano de saco, é representativo para nós. E muito representativo. Mas para entendermos isso aqui, devemos lembrar o que isso representava no Antigo Testamento. Todas as vezes que o povo de Deus se vestia de pano de saco, eles queriam mostrar que algo ruim tinha acontecido. O juízo estava para chegar, ou já tinha acontecido. Ou, quando o povo queria mostrar arrependimento e quebrantamento, ele se vestia de pano de saco e jogava cinzas na cara. Daniel fez isso, e outros povos fez isso. Era costume do povo judeu, do povo de Deus, fazer isso. Chegou uma notícia ruim, um inimigo está vindo. O povo se vestia de pano de saco, porque o juízo estava para chegar, porque algo ruim estava para acontecer. Aconteceu alguma coisa ruim, o povo se vestia de pano de saco, mostrando arrependimento e tristeza pelo juízo que chegou. Esse pano de saco aqui tem o mesmo sentido de quantas pessoas, ou melhor, de quantas pessoas vestia ele no Antigo Testamento para esse texto. As testemunhas aqui é a igreja, vestida de pano de saco. Irmãos, o pano de saco aqui tem a ver com a mensagem que a igreja vai pregar. Tem a ver com a mensagem que a igreja vai profetizar. Observe uma coisa. Eu acabei de dizer a vocês que o pano de saco na antiguidade representava um juízo que estava chegando, ou que já tinha chegado, ou demonstração de arrependimento. É exatamente isso. O pano de saco aqui significa a mensagem que vai estar na boca das testemunhas. O que elas vai profetizar é a mensagem do arrependimento, juntamente com a mensagem do juízo de Deus, que está para chegar para as nações que não se arrependerem. É isso que significa o pano de saco aqui. A igreja tem uma mensagem para pregar, e a mensagem é do juízo de Deus e do arrependimento. É isso que significa as duas testemunhas estar vestido com esses panos de saco. Perceba, tem o mesmo símbolo de quando eles vestiam o pano de saco, que era tanto para um juízo que estava para chegar, ou tinha chegado, ou porque queriam mostrar arrependimento e quebrantamento. É isso que significa a igreja vestida de pano de saco. Tem a ver com a mensagem que ela vai anunciar. Isso é a mensagem do arrependimento e a mensagem do juízo de Deus. E se você olhar, olhe como as coisas se encaixam. O que é que o anjo mandou anunciar? Que a última trombeta vai tocar. Juízo. Juízo. Então, as testemunhas somos nós. Pano de saco, a mensagem que você deve pregar não é que Jesus ama as pessoas, não, viu? Não, está fora do contexto aqui. As mensagens que você deve pregar não é que Deus tem um plano na vida das pessoas, não. Não é isso que o pano de saco e cinza representa. A mensagem que a igreja deve pregar nos últimos tempos é o arrependimento e o juízo de Deus que está chegando para os pecadores que não se arrependerem.
todo pecador. Então fica dizendo que Jesus é uma pessoa, fica dizendo que Deus tem um plano lindo na vida dela, quando na verdade nem Cristo ela conhece. Não é essa a mensagem. Pode ver. Deus chamou e disse: eu dei um tempo para minhas testemunhas pregar. Qual é o tempo? 1260 dias. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Esse é um tempo que as minhas testemunhas têm para pregar. Mas é qualquer mensagem? Não. Está lá o pano de saco e cinza. A minha igreja está vestida de pano de saco e de cinza. A minha igreja tem uma mensagem para o mundo. E qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem de Deus para o mundo. Juízo de Deus. As pessoas não precisam ouvir que Jesus ama elas. Elas ficarão pior do que já está. Elas precisam ouvir que o juízo de Deus está chegando para elas. E elas precisam correr para Cristo para salvarem as suas vidas. É isso que elas precisam ouvir. Vamos para o versículo 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Só até aí. Veja, outras figuras. Por isso que não tem como interpretar um livro desse simbolicamente, ou melhor, literalmente. Veja, está falando de oliveira e de candeeiro. Essa ideia, irmãos, nós vamos ver essas figuras aqui para entender o mais perto do que João está querendo trazer para a igreja. É o livro de Zacarias, precisa abrir. Zacarias, capítulo de número 4. Profeta Zacarias. Versículo 2 e 3, o profeta lá, nesse capítulo e nesse versículo, faz menção de 2 oliveiras, como você está vendo escrito aqui. Agora escute, o azeite da oliva é colocado no candeeiro, ou melhor, no candelabro. Vamos ler de novo para você não esquecer, vamos lá. 4, são estas 2 oliveiras, olha lá, 2 oliveiras, e o que mais? E 2 candeeiros, até aí. 2 oliveiras, nós estamos vendo aqui, e 2 candeeiros. Nós temos imagem de uma dessas imagens no livro de Zacarias. Zacarias nos ajuda a entender um pouco o que esse texto está querendo nos dizer. Lá, ele vai falar sobre 2 oliveiras. Só que o azeite de oliva que é colocado no candelabro, que nós estamos vendo aqui no texto, tem a função de trazer luz por intermédio do fogo que se acende depois que o azeite é colocado dentro do candelabro. Ou seja, veja, esse fogo tinha a função de trazer luz e dissipar as trevas. Vou repetir. O azeite que sai da oliva, que vai para dentro do candelabro, ele tem a função de trazer luz e dissipar as trevas. O candeeiro aqui, irmãos, que nós estamos vendo aqui, é a própria igreja. Nós, a igreja, é esse candeeiro aqui que você está vendo. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Nós somos os candeeiros. Por quê? Você sabe que candeeiro recebe o azeite para ter o quê? Fogo. Fogo. Olha como as coisas começam a se encaixar. Candeeiro que recebe azeite para ter fogo. Quem é o candeeiro? Nós. Você e eu somos o candeeiro. A igreja, que é chamada no Evangelho de Mateus para ser sal da terra e luz do mundo. Quem pode dizer amém? Amém. Esse candeeiro aqui, irmãos, tem a ver exatamente com a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A igreja está no mundo. A missão das testemunhas é levar luz como um candeeiro para que aqueles que estão com o coração em trevas conheçam a Cristo. Essa é a missão da igreja. Por isso é nós aqui. Por isso o candeeiro que traz luz representa a igreja, que recebe o azeite de Deus. Essa é a nossa missão. Essa é a missão das testemunhas. Levar luz para aqueles que o coração está em trevas, para que as trevas do coração dos homens sejam dissipadas.
Já as duas oliveiras que você está vendo aí, significa os servos ungidos que servem ao Senhor de toda a terra. Porque tem a ver com o óleo da unção que o Senhor nos consagrou. Vamos para o versículo de número 5. Lembre, o candeeiro é nós. E você tem a testemunha, ou melhor, a missão de levar luz a quem está em trevas. Nada aqui é por acaso, irmãos. Cada figura dessa é representativa. Assim como as figuras que vieram anterior do santuário, das testemunhas, assim é o candeeiro. Você não só deve pregar, não só deve anunciar, não só tem uma mensagem para pregar, como você deve ser luz para aqueles que você sabe que está em treva. É como que você aconteça um apagão geral e só nós tenhamos os candeeiros para guiar as pessoas, para não fazer que elas tropecem mais. Essa é a ideia. Nós somos os luceiros de Deus no mundo. Cristo falou no Evangelho de Mateus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então a sua missão, irmãos, é trazer luz. Você conhece um homem que está em trevas? Um homem que está em trevas, irmãos, ele não precisa matar, roubar, ser qualquer tipo de coisa. O homem está em treva, ou melhor, para ele estar em treva, ele só precisa estar sem Jesus. Ele pode matar, não roubar, ser trabalhador, mas para ele estar em trevas, só basta Cristo não está no coração dele. Com isso, eu quero dizer que nós devemos pregar para todos, porque tem pessoas que talvez você olhe e diz assim: esse cara só faltava ser crente. Pô, um cara tem um padrão justo, ele precisa ser evangelizado também. Ele precisa ouvir que Jesus é Deus e que só em Cristo ele terá o perdão dos seus pecados. Seja luz. Se você é essas testemunhas, e nós somos nós essas duas testemunhas, temos uma missão: pregar a mensagem do juízo, pregar a mensagem do arrependimento e levar luz para os corações que estão em trevas. Vamos para o versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Irmãos, temos aqui outro texto que não pode ser interpretado literalmente. Por quê? Porque se você interpretar esse texto literalmente, eu tenho que acreditar que se alguém me perseguir e me fazer algum mal, eu tenho poder para orar e fogo descer do céu e matar aquela pessoa. Se esse texto é literal, é isso que ele está dizendo. Se alguém me causar dano a quem? A igreja. E como é que as pessoas causam dano à igreja? Perseguindo ela, caluniando ela, prendendo os crentes e matando eles. É assim que causam dano a nós. Mas se nós somos perseguidos, injuriados, e se chegar ao ponto de ser morto, ou qualquer outra coisa parecida, e nós orarmos para cair fogo do céu, isso não tem muito a ver com a palavra de Deus. Matar os nossos inimigos com fogo não procede de nós isso. Certa vez João quis fazer isso. Por isso era chamado filho do trovão, ele e Tiago, seu irmão, o apóstolo amado. Quando ele pregou para o samaritano não recebeu a palavra. Ele disse: Senhor, olhando para Jesus, o Senhor quer que eu ore para descer fogo do céu e consumir eles? Jesus disse: João, eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar os homens. Calma, João, calma. Então não é essa a nossa missão. Não é essa a missão da igreja. Enviar ou orar para que Deus envie fogo. Se alguém perseguiu ou trouxe algum mal, nós podemos orar para que a pessoa seja destruída. Por isso que eu digo, isso não é literal. Isso aqui aponta para outro sentido. O texto tem um significado figurado. O que esse texto quer dizer para nós é que a palavra de Deus não pode ser detida. É isso que o texto quer dizer. A palavra do nosso Deus não pode ser detida, mesmo quando os mensageiros de Deus são perseguidos e até mesmo mortos. Ela continua prosperando, continua operando e continua fazendo o que Deus enviou ela para fazer. Ninguém impede que a palavra de Deus
não haja conforme o plano que Deus ordenou que fosse. Quando alguém tenta fazer mal a esses mensageiros, que é a igreja, isso não quer dizer mal físico, possa ser antes espiritualmente, ou silenciar a voz da igreja profética. Porque qual é a ordem aqui para testemunha? Pregue e profetize. Quando o mal se levanta contra a igreja para calar a voz, perseguir, caluniar, prender, matar, isso significa, irmãos, que a voz de Deus ainda assim vai permanecer ativa. Ninguém pode parar o evangelho, ninguém pode calar a voz de Deus. Isso significa que quando isso acontecer, nós vamos orar, fogo vai cair e os nossos, aqueles que nos perseguem, vai morrer queimados. Se fosse literal era, mas não é literal. Isso aponta para outra coisa. A voz profética de Deus não pode ser calada. Isso também significa que jamais, por mais que os homens, a oposição e os ímpios persiga a igreja, as duas testemunhas, jamais eles levarão os mensageiros de Deus a se desviarem da fé, ao ponto de negar o seu mestre. Ainda que na morte, o que a Bíblia está dizendo é que o mensageiro de Deus, as testemunhas de Deus, não vai negar o seu nome, que os enviou, cuja palavra deve proclamar, e dessa forma é que alguém pode lhe causar dano, e assim que os mensageiros podem ser prejudicados. Quando nós pregamos, sendo perseguidos, presos e talvez até mortos. Mas então o que é o fogo aqui? Já que esse fogo aqui, você está vendo, não é a ideia de nós orarmos, e como o texto parece dizer, para cair naquele que estiver perseguindo a igreja, então que fogo é esse que você viu aí, que sai da boca da igreja? É isso mesmo que diz? Elas têm autoridade para fechar o céu. Não, no 5 nós estamos, né? Se alguém pretende lhe causar dano, sai fogo da sua boca. Mas peraí, sai fogo da boca da igreja? É isso que a Bíblia está falando. Só que o fogo sai da boca da igreja, só que não para destruir os ímpios. Esse fogo, irmão, que a Bíblia está dizendo que sai da boca da igreja, é a própria palavra de Deus. É esse fogo. E para ficar claro isso, Jeremias 23, capítulo 29, é o que está escrito: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a rocha. A palavra do Senhor é fogo. É esse o fogo que sai da nossa boca. Quando você prega a palavra de Deus, é fogo em nossa boca. Então esse fogo que sai da boca das duas testemunhas, que é a igreja, é a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, escute isso agora, para trazer o sentido do juízo. Porque tudo isso aqui tem sentido. Por mais que não seja nós dizendo, Deus, desce fogo e mata eles, mas o que está aqui vai se cumprir. Se a palavra de Deus na boca da igreja é fogo, então onde se cumpre a parte que tem que descer sobre os inimigos? Escute, essa palavra será fogo abrasador de juízo para os ímpios, que causou dano à igreja no dia do juízo final. Escute bem, a palavra de Deus surgirá no dia do juízo final. A palavra que saiu da sua boca, da boca da igreja, vai surgir como fogo no dia do juízo final contra os inimigos da igreja, e vai os destruir, lançando-os no lago de fogo, como diz o próprio livro de Apocalipse 20:15. Então aqui se cumpre perfeitamente o que o texto está dizendo. Leia de novo comigo, olha lá. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Quando é que eles serão devorados? Quando Jesus voltar. A palavra que saiu da nossa boca vai testemunhar contra eles. E essa mesma palavra que é fogo vai devorar aqueles que foram os nossos inimigos. Amém? É isso que a palavra aqui quer dizer. Digo isso, irmãos, porque os inimigos de Deus e de sua palavra e do seu povo não devem subestimar o poder otorgado às testemunhas de Deus, cujas orações ele responde. Quando esses inimigos ouvem a palavra de Deus e a repudiam, bem como seus mensageiros, permanecem condenados diante do juízo do céu. Essa palavra continua sendo fogo mesmo. Quando eles escutam
juízo para eles no dia da vinda do Senhor. Então, a testemunha, que é os santos da terra, a nossa palavra vai testemunhar contra os nossos adversários no céu. E acredite, diante do juiz do céu e da terra, o testemunho dos santos sobre a terra contra os seus adversários é registrado no céu, como uma testemunha da qual os ímpios são incapazes de escapar. Aquilo que você prega aqui, testemunha, quando eles rejeitam, é registrado no céu. E essa palavra que saiu como fogo da sua boca vai acusá-los no dia do juízo final, de modo que eles serão destruídos. E agora o texto faz sentido. É para isso que o texto aponta. Vamos para o último versículo para acabar, porque tem que ser para não acabar ocultado. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Nós acabamos por aqui hoje. Irmãos, devemos admitir que o verso 6 aponta demais para o que aconteceu por intermédio da vida do profeta Elias, que ele orou e não houve chuva durante 3 anos e meio. Mas isso aqui, irmãos, aponta, representa a autoridade que a igreja tem em Cristo, que é o nosso mediador. Observe o que a igreja pode fazer aqui. E se você olhar, é uma autoridade até exagerada, parece. Leia de novo para ver se não é. Aqui é a igreja. Repare o que elas podem fazer. Olha o que a igreja pode fazer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para converter em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Eu posso interpretar isso literal? Não posso interpretar esse texto literal, mas isso aqui aponta para a autoridade que nós temos mesmo em Cristo. Você tem essa autoridade de alguma forma. Isso aqui aponta e representa o que Cristo fez por nós na cruz. A intimidade que a igreja tem com Deus por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. De ter acesso livre ao Santo dos Santos, ao santuário, ao trono de Deus. Desse modo, por intermédio das nossas orações da igreja, Deus faz e tem feito e continuará fazendo coisas extraordinárias no mundo. É isso que o texto está dizendo. Por intermédio do acesso que temos, por intermédio da morte de Cristo, o privilégio que temos para com Deus e a autoridade que Ele nos deu, por intermédio da oração, Deus escuta e tem feito coisas extraordinárias no mundo. Um crente que ora em plena confiança de que Deus ouve e responde a oração, de fato pode mover montanhas, figuradamente falando. Os crentes oram e pedem a Deus que Deus avance o seu reino e restrinja o poder do mal. Porque, irmãos, percebam, se nós cremos naquilo que foi pregado nas trombetas anteriores, que muitos flagelos, ou todos eles, se não a sua maioria, foi em resposta ao quê? Às orações dos santos. Não foi isso que aprendemos nas trombetas anteriores? Que Deus enviou juízo, enviou praga, e cada trombeta era a resposta da oração dos santos. Então, nesse sentido, os santos têm sim autoridade para orar e fechar o céu. Quem pode dizer amém? Está vendo? Uma coisa tem que apontar para outra para nós entender. Não é que você vai orar agora e não vai chover amanhã. Não. Mas quando você olha para o todo, você vê que o Apocalipse diz que Deus enviou em resposta à oração dos santos praga e juízo para a terra. Nesse sentido, eu entendo agora o texto. Realmente a igreja tem autoridade para fechar os céus. Isso é, por intermédio da oração dos santos, Deus envia juízo à terra. Agora, deixa eu explicar algo, irmãos. Isso não significa que os cristãos controlam o tempo. Isso não significa que os cristãos controlam o suprimento das águas, porque é o que dá a entender aqui.
tem controle sobre o céu e controle sobre as águas. Não é literal, não. E nem tampouco que o cristão domina a devastação causada por causas naturais da terra. Deus controla todas essas forças, irmãos. Mas o seu povo possui o poder de Cristo habitando nele, a autoridade do Rei dos Reis para testemunhar as nações. Mas esse povo também tem acesso exclusivo ao trono de Deus, ao lugar santo, ao santuário de Deus. E quando esse povo chega até esse lugar santo, onde a presença de Deus é real, e ora, suplica ao onipotente que intervenha, que haja, que mostre a sua glória com o seu braço forte no que tange ao clima, às necessidades de sustento da vida, aos fenômenos ambientais dessa terra, o Senhor age poderosamente para a glória dele. Triunfo, gozo, alegria e regozijo da igreja. Deus faz. Quando esse povo chega até o santuário de Deus, até o lugar santo que o versículo 1 nos informou, e ora, e clama, e pede, Deus age. Deus age poderosamente para a glória dele. Deus age para o triunfo, gozo, alegria do seu povo. E para finalizar essa primeira parte por hoje, deixamos que por si só essa mensagem do começo ao fim aponte para Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 19, versículo 25. Eu acabo a mensagem dessa noite aqui. Você já sabe que você é a testemunha, então pregue. Você já sabe o que tem que fazer, então faça. Porque você recebeu o poder para isso. Jó 19, 25. Eu peço que a igreja toda leia. Bom, vamos lá. Só quando todo mundo achar, para nós ler em voz alta. Vamos ler em voz alta esse último versículo, tá? Deixa os irmãos encontrar. Irmãos, esse Redentor que você vai ver aí é Cristo, tá? É Cristo. Todos encontraram? Deixa só eu achar ali para nós vamos ler. Vamos lá? Jó, capítulo 19, só o versículo de número 25. Vamos lá agora? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. O nosso Redentor vive, Cristo, e sobre a terra se levantará. Louvado seja Deus. A vitória é do povo de Deus.